Bom dia, jovens deste Brasil varonil! Vamos aí então para o capítulo 3 da apostila, ele que vai ser feito por videoaula, como vocês já receberam material de outros professores. E a ideia é que a gente faça esse capítulo durante essa semana, né, nas aulas de quarta, quinta e sexta-feira, né? Tô falando quarta, quinta e sexta porque esse vídeo vai para o sexto A e para o sexto B. Então tem uns que tem aula de quarta e quinta, outros de quinta e sexta, não lembro bem os horários agora, mas seria para essas duas aulas da semana aí, tá bom? O capítulo 3, então, pessoal, fala da representação do espaço geográfico, formas que o ser humano desenvolveu ao longo da sua história para desenhar, para representar aquilo que está ao redor dele, né? O espaço geográfico, aquilo que ele transforma, aquilo que ele vive, tá bom? Então vamos lá, ó, a apresentação está aí, primeiro o nome do capítulo, tá? A ideia é que na primeira aula da semana a gente trabalha os conteúdos, né, de forma expositiva, com esse vídeo que a gente está fazendo aqui, e na segunda aula vocês utilizariam para fazer os exercícios, tá bom? Eu vou tentar postar do SAS a correção dos exercícios para vocês em um documento virtual. Não vai ser videoaula, vai ser um documento. Eu vou colar essas respostas e aí eu vou passar para vocês lá no Clipe Escola, tá bom? Deixa eu tomar um pouco de água aqui que a voz já está secando. Então vamos lá. No capítulo 3, como eu já falei para vocês, a gente vai falar sobre representação do espaço geográfico e as primeiras formas que se tem notícia, né, que são registradas na história do ser humano, são essas aí, ó. As pinturas rupestres, pessoal, elas surgiram muito antes da escrita, né? Antes do ser humano desenvolver a capacidade de representar por escrita alguma coisa, já se tinha noção do espaço geográfico deles através das pinturas rupestres, né? Que eram locais próximos deles, afinal eles não se deslocavam tanto, né? Ou desenhava rios, ou a vegetação, ou os animais. Dá uma olhadinha aqui, ó, nesse desenho aqui, ó, é uma pintura numa caverna, né? Feita aí dos animais, provavelmente era de algum, ou de urucum, ou de alguma planta, que eles conseguiam desenhar na parede da caverna e deixar registrado ali a pintura rupestre. Essa pintura rupestre, feita ali há 40 mil anos antes de Cristo, ou seja, 42 mil anos atrás, né? A gente já está 2 mil anos depois de Cristo, então 42 mil anos atrás, ela é conhecida aí como a primeira capacidade que o homem teve de registrar o seu espaço geográfico. Pintura rupestre, então, há 42 mil anos atrás, tá bom? Os primeiros mapas, como é que eles surgiram? Há 2.500 anos antes de Cristo, portanto, 4.500 anos atrás, pessoal. Eles não eram feitos de folha, tá? Não era igual essa folhinha que você tem aí no seu caderno, ou de um papiro. Ele era feito na argila ou em madeira. Aqui no slide, ó, tem esse mapinha aí, ó. Ele é feito de argila. Do lado dele tem uma representação numa folha do que seria desenhado nele, tá bom? Mas o original, ele é feito de argila, tá aí para vocês. Foi um dos primeiros mapas, né, feitos na humanidade em argila. Tá certo? Tá registrado aí o entorno de uma cidade ou de um povoado, tá bom? 2.500 anos antes de Cristo, portanto 4.500 anos atrás, faz muito tempo, galera, muito tempo, né? Pintura rupestre, 42 mil anos atrás, os primeiros mapas feitos em argila e madeira, 4.500 anos atrás, é muito tempo, tá bom? Agora, a noção esférica da Terra, né? Essa ideia de que a Terra é redonda, e que justamente acompanhou o desenvolvimento dos mapas. Quando é que ela surgiu? Por volta aí do século 4 e do século 3 antes de Cristo, portanto, 2.300, 2.400 anos atrás, tá bom? E como é que ela era feita? O que foi desenvolvido de teoria nessa época ali, né, 2.400 anos atrás? A noção de que a Terra era redonda, por Aristóteles e outros pensadores, né? Só que eles formularam que a Terra era o centro do universo, por isso geocentrismo, a Terra no centro. Ela era redonda, mas estava no centro do universo. Era uma noção equivocada, né? Ela é aparentemente, como a gente está nela, ela é o centro de tudo, mas ela não é o centro da coisa, certo?
Então, para o Aristóteles, a Terra já era redonda, mas ela estava no centro do universo. Agora, o Eratóstenes, que foi outro pensador aí nesse período, entre 2400 e 2300 anos, ele fez um cálculo muito próximo sobre o diâmetro da Terra, né? O tamanho da circunferência da Terra. Isso ajudou a desenvolver a capacidade de representar a Terra em mapas. Bom, vamos passar aqui para vocês darem uma olhadinha, ó. Nessa primeira imagem aqui, ó, é a ideia do geocentrismo do Aristóteles, certo? E na imagem do lado é uma representação aí do Eratóstenes calculando, né, como ele calculou através de uma pequena fração da curvatura da Terra todo o diâmetro dela, tá certo? Também ele usou ali a questão do movimento aparente do Sol, né? Ele fez um cálculo bem complexo para a época dele, né? Muito avançado para a época dele, e conseguiu chegar a um resultado muito próximo do valor real do diâmetro da Terra. Isso ajudou ali a desenvolver, a perceber, né, que a Terra era redonda e, portanto, desenvolver a capacidade de mapear a Terra. Vamos lá para o próximo slide, certo? Um episódio histórico muito importante para o mapeamento e justamente para representar a Terra foram as grandes navegações, 1500 depois de Cristo. A gente está falando já do ano 0 para frente, 1500 depois de Cristo, onde se iniciaram as grandes navegações. O que era? Era sair ali da Europa e ir percorrendo os outros continentes, né? Contornar a África, chegar até na Ásia e depois chegar na América. Então, essa campanha aí de navegação, né, de deslocar-se da Europa para os outros continentes, deu aos cartógrafos da época a dimensão dos continentes, a noção de que o mundo era gigante, né, de que, obviamente, precisava-se ter um registro mundial, o Mapa Mundi, né? Esse que está aí do lado, ó, é um dos primeiros Mapa Mundis feitos durante as grandes navegações, lá em 1500, né, no século XVI, certo? E hoje, pessoal, tá ali como primeiras formas, mas eu coloquei atualmente, né? Hoje, como é que é feito aí o mapeamento? Como é que são as tecnologias de mapeamento? A gente tem o famosão GPS, né? Que em inglês significa Global Positioning System, certo? O que é o GPS? Tem um mundo de satélite ali orbitando a Terra, são vários, são centenas, dezenas, centenas de satélites, certo? Que orbitam a Terra e mandam uma informação, um pontinho, um quadrante que ele mapeia, para um ponto aqui na Terra, para um receptor aqui na Terra, e esse receptor coordena, né, organiza esses dados e depois manda para o seu aparelhinho de celular, para o seu aparelhinho de GPS e te dá ali esses dados, certo? Claro que esses mapas eles já são montados antes, né? Essas informações elas são processadas antes, não é o seu celular que processa, essa informação ela já vem pronta. Tá? Então o GPS ele é um conjunto de satélites que orbitam a Terra e que mandam informação para um centro que recebe esses dados, processa esses dados e depois manda para o seu celular, certo? Essa é a tecnologia, uma das mais modernas e mais precisas que a gente tem hoje em questão de mapeamento. Ela te dá a posição certinha de onde você está no planeta, certo? Isso aí foi onde a capacidade de representar e de se localizar no planeta chegou nos dias de hoje, né? Muito moderna. Vamos lá para o próximo slide. Formas de representação, pessoal. Além dos mapas e além do GPS ali que está na tela do seu celular, a gente tem outras formas de representar a realidade, né? 3 delas, primeiras aqui, ó, são menos conhecidas, né? Menos usuais, vamos dizer assim. A maquete, que é igualzinho aquela maquete que você faz ali no seu projeto de ciências, que o pessoal gosta de fazer às vezes, né? Depende, vamos fazer em grupo, vamos fazer maquete. Maquete é aquilo ali, é uma representação em 3 dimensões, porque ela é próxima do real, né? Ela tem largura, comprimento e profundidade, ela é tridimensional, certo? E a ideia é representar algo próximo da realidade, fazer ali a sua analogia, fazer o seu comparativo com a realidade. O segundo modelo, bloco diagrama, pessoal, ele tá aqui, ó, para vocês. Deixa eu fazer a setinha, ó, aqui do lado direito. Bloco diagrama geralmente aparece nas apostilas aí para representar um relevo ou para representar uma parte de alguma coisa, certo? Só que ele utiliza 2 dimensões só. Por quê? Porque ele está no papel, certo? A profundidade, né, o fundo ali, ele dá em perspectiva. Por quê? Porque ele dá uma inclinadinha e parece que ele tem profundidade. Ela é como se fosse um cubo, certo? Desenhado numa folha. Então ele tem largura, comprimento e a profundidade é dada em perspectiva. O terceiro modelo aí de representação, de forma de representação, é o croquis. Croquis é um desenho, um esboço feito no papel também,
ele não tem muito rigor técnico, só se o cara for muito detalhista ali e tal, mas geralmente é um esboção feito de qualquer jeito, de uma forma rápida para representar ao redor, certo? Para fazer uma apresentação mais rápida e breve, sem muito rigor técnico, sem muita medida, tá? Onde que aparece o croquis geralmente para a gente ter noção? Aqueles folhetinhos de mapas de parque de diversão, lá no Beto Carreiro não tem o croquis do parque? Aquilo ali é um croquis, né? Ele não tem rigor técnico, não tem medida, mas você vai saber que se você pegar para lá, você vai chegar na montanha-russa. Se chegar para lá, você vai chegar no Castelo Assombrado. Isso é mais ou menos ali a ideia de croquis, tá bom? Para vocês terem noção de onde ele aparece no cotidiano da gente. Vamos para os próximos. Esses dois, pessoal, já são mais técnicos, já são mais utilizados em trabalhos mais sérios, tá bom? A planta, pensa numa casa. Quando o arquiteto faz o projeto de uma casa, ele está fazendo a planta de uma casa. É como se ele visse um desenho de cima, né? Um desenho vertical, muito próximo da realidade daquela casa, né? Portanto, ele tem rigor técnico, ele tem medidas muito certinhas, tá bom? Só que o tamanho é reduzido. Claro que ele não vai fazer um projeto, uma planta real, em tamanho real da casa, certo? E também pode ser utilizado para representar bairros, galera. Por quê? Porque você pode ter ali a noção de quadra, de rua, né? Dos estabelecimentos comerciais com uma planta de um bairro, tá bom? E por último, o mapa. O mapa ele também tem uma visão de cima, um tamanho reduzido, só que de áreas muito maiores. Ao invés de ser de bairros, pode ser de uma cidade, pode ser de cidades no plural, pode ser de estados, né? Os estados brasileiros, por exemplo, mapa do Brasil tem os estados brasileiros. Ou o mapa dos países, quando é um mapa mundi ou um mapa do continente, é um mapa mundi, tá bom? Agora, eu já coloquei aqui para vocês um exemplo de mapa político, porque no próximo slide a gente vai falar dos exemplos, dos tipos de mapa que são mais comuns de serem utilizados aí. O mapa político é esse mapa mais famosão ali, aquele mapa que dá a divisão dos estados, que marca as capitais, aquele mapa que a gente vê em qualquer lugar aí que tem um mapa, é o mapa mais comum, né? Aquele mapa mais utilizado aí para representar os países ou o mundo. Mapa político, né? Ele dá as divisões políticas, os territórios, certo? Do país ou dos países, tá certo? Vamos lá, que tipo que são? Mapa político, já acabei de falar para vocês, é aquele que apareceu ali, ó. Divisão administrativa de países, estados ou cidades. E aí tem mais 4 tipos de mapas, pessoal. O mapa físico, portanto ele dá características naturais, características físicas, a geografia física do espaço geográfico, tá? Relevo, se é alto, se é baixo, se tem planalto, se tem montanha. Hidrografia, se tem rio, se tem lago, se tem lagoa, tá? Se tem oceano. Vegetação, os tipos de vegetação e o clima, tá bom? Então, relevo, hidrografia, vegetação e clima são os 4 elementos aí que podem aparecer no mapa físico, os mapas de características naturais. Mapa demográfico, pessoal. Demografia quer dizer população, o estudo da população. Então, o mapa demográfico vai mostrar características populacionais. Mortalidade, natalidade, densidade demográfica, quantas pessoas tem naquele lugar, certo? Pode colocar anos de escolaridade, qualquer indicador de população ele vai indicar no mapa, tá bom? Mapa econômico, ele vai mostrar os recursos ou as atividades econômicas que são realizadas naquele mapa, né? O modelo que ele vai usar ali, ele vai colocar as atividades econômicas ou os recursos econômicos que tem naquele mapa, certo? E o mapa histórico vai detalhar em um mapa algum processo histórico, algum elemento histórico, alguma característica histórica que aconteceu naquele território. Vamos para os exemplos ali, ó, no próximo slide. Olha lá, ó. O primeiro ali, ó, mapa físico. O que ele está trazendo para a gente? As linhas em azul, que são os rios, e as cores no mapa, que são as altitudes, portanto, os relevos. Quanto mais próximo do vermelho, mais alto. Quanto mais próximozinho do verde, mais baixo. Então, ali nesse mapa físico, a gente tem hidrografia e relevo. Agora, à direita dele ali, ó, o mapa histórico. É um mapa que fala do Tratado de Tordesilhas e dos bandeirantes. As setinhas que estão ali, que são, não dá para ver tão bem, mas as setinhas que estão falando ali, ó, são os deslocamentos dos bandeirantes dentro do território brasileiro, dentro do território da colônia, né? E o Tratado de Tordesilhas, que é aquela linha que corta de norte a sul. Então é um mapa histórico, ele vai contar ali
algum momento histórico, algum episódio histórico, ou vários episódios históricos daquele território, né, representado em um mapa. Mapa demográfico, olha lá, ó, de densidade de povoamento, ou seja, quantas pessoas tem em cada município, no caso brasileiro. Se está mais próximo do vermelho escuro, tem mais gente. Se está mais clarinho, menos gente. Então, nesse mapa de densidade demográfica, que é um mapa populacional, certo? A gente está vendo aí que a população brasileira se concentra mais no litoral, né? É um mapa demográfico, ele traz um dado de densidade. Quantas pessoas tem dentro do território brasileiro concentradas por município, tá bom? E do lado direito ali, o último, o mapa econômico. Na legenda não dá para vocês verem tão bem, mas ele traz atividades econômicas. Se tem criação de gado, se tem criação de suíno, se tem plantação de cana, se tem plantação de laranja e assim sucessivamente. Se tem metal, se não tem metal, tá? São recursos econômicos dentro daquele território, no caso o Brasil, né? Eu trouxe aí mapas do Brasil para a gente comparar. Espero que tenha ficado claro, né? Essa aula 3 aí do capítulo 3 é uma aula bem rapidinha, ela não tem tanta coisa. As próximas aulas vão ser um pouco mais densas em conteúdo, tá? Mas ficou tranquilo pra gente. Então a ideia, pessoal, como eu falei para vocês no início do vídeo, é que nesse capítulo, nessa semana, né, a gente faça com esse vídeo a apresentação dos conteúdos e na próxima aula fica aí para vocês resolver os exercícios, tá? Ó, vou passar aqui o slide. Olha lá, ó. Exercícios do capítulo 3, tanto da apostila quanto do caderno suplementar. Porque lembrem que isso vai ser avaliado em algum momento, tá, pessoal? Então eu preciso que vocês façam em casa enquanto a gente estiver aí nessa quarentena, tá bom? A ideia é eu passar essa correção de alguma forma, mas ela já está lá no portal SAS para vocês. Quem tiver acesso pode entrar. E na próxima aula, essa semana, eu vou colocar algumas correções aí, não em vídeo, vou colocar já direto num PDF ou num documento de Word, alguma coisa, para vocês terem acesso a essas correções, quem não tiver acesso ao SAS, tá bom? Então a ideia é que a gente já termine esse capítulo 3 essa semana. Na próxima videoaula vai ser o capítulo 4, tá? Então provavelmente a gente vai trabalhar o 3, o 4 e o 5 por videoaula. No capítulo 4 a mesma coisa, durante o capítulo 5 eu já vou passar junto com ele a atividade 2, né? Que seria para a segunda prova, para a gente terminar esse bimestre. Então essa videoaula fica aí do capítulo 3, a próxima aula seria para a gente fazer atividades da apostila e no caso suplementar, que é feito em casa, mas vocês vão fazer aí em casa também, certo? Então a gente termina essa videoaula por aqui. O capítulo 3, como eu disse, é um capítulo bem rapidinho, então dá aquela lida lá na sua apostila aí em casa, dá uma organizada nos conteúdos, faça anotações no seu caderno, tá? Não deixe de usar o caderno, porque ele também vai ser avaliado no futuro. E tá certo, né? Se você tiver alguma dúvida, manda pra mim aí algum recadinho lá no Clipe Escola. Professor, não entendi isso, tal. Dá uma assistida no vídeo de novo, se você tiver alguma dúvida. Dá uma lida na apostila também, é bom dar uma lida na apostila, né? Sozinho aí na sua casinha, tranquilo. E anota as dúvidas. Se você tiver alguma dúvida, manda pra mim ali no Clipe Escola, que eu retorno para vocês, respondo para vocês tranquilamente e sem problemas, tá bom? Então, assim a gente termina o capítulo 3. Foi um capítulo bem rapidinho, ainda bem, certo? E vamos lá. Um abraço para vocês, beijo no coração e boa sorte aí nos estudos. Otro poquito más, otro poquito más, otro poquito más, otro